Alô, bom dia. Aqui estamos em mais um encontro Técnica e Tecnologia no canal Brasil Cena Aberta no YouTube. Com muito prazer e honra que os nossos convidados estão aqui presentes conosco. A nossa transmissão está acontecendo aqui do Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, gentilmente cedido em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Toda a equipe do Teatro Cacilda Becker nos dando o maior apoio. Temos a nossa equipe de streaming e os computadores aqui atrás, fazendo as transmissões. Lá no palco, algumas coisas acontecendo, preparando para a filmagem de um documentário sobre os técnicos. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a disponibilidade da Yara Souza, de Belém do Pará, da UFPA, iluminadora, criadora, professora. Ela vai se apresentar melhor. Do Manolis, que está em Atenas, em plena montagem. Da Edra Rockenbach, que está em Santa Catarina, Florianópolis, e do Yuri Valério. Um recado para todos: eu estou de máscara porque eu estou no ambiente com outras pessoas trabalhando. Existem dois canais, esqueci de falar isso aqui na sala fechada. Existe o canal do YouTube em inglês e o canal do YouTube em português, tá bom? Quem quiser ouvir tudo em inglês, é só optar lá a opção em inglês no canal do YouTube. Então, muito bem-vindos. Obrigado, e lembrando que hoje à tarde, no horário do Brasil, às 14 horas, a gente tem uma oficina do Gonçalo Soldi, do Canadá. Ele é iluminador e fundador do Hub Studio, é um coletivo multidisciplinar que cria instalações e dá suporte criativo e técnico para espetáculos e instalações urbanas, ou que seja artisticamente. E amanhã temos a oficina às 14 horas da Yara Souza, que chama, a oficina do Gonçalo chama a tecnologia aplicada. Me deu um branco aqui agora. Você lembra, Yara? Me ajuda. A tecnologia aplicada à cena, eu acho. Deixa eu consultar aqui. E a da Yara chama a gambiarra enquanto potência criativa, correto? Não falei nenhuma bobagem? Espero que não. Obrigado aos presentes. Eu vou estar aqui monitorando. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta no chat do YouTube, eu vou anotando e vou passando para a mesa. Muito obrigado pela presença, e é um prazer imenso a gente estar aqui juntos, podendo conversar um pouco sobre o nosso trabalho e as questões que envolvem nosso trabalho. Passo a palavra para a Yara. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa, né, de conversa com esses três criadores fantásticos, mas com essa equipe toda do Brasil Cena Aberta. Queria começar agradecendo o convite e agradecendo essa oportunidade de sentar aqui para conversar com todo mundo. A nossa conversa hoje, a nossa mesa se chama A Magia e o Veneno do Caos. Né? Nós temos os nossos convidados, como o André já falou, a Edra, o Manolis e o Yuri. Eu vou apresentar um pouquinho eles para vocês, depois quando eu abrir, se eles quiserem complementar, eles vão complementar, né, um pouco da biografia deles. A Edra, ela é sound designer, né, design de som, musicista, iluminadora, coordenadora e diretora técnica de espetáculos. Ela atua profissionalmente desde 1995, junto ao grupo Cena 11, companhia de dança, participando desde então de todas as suas produções. Junto ao Cena 11 e outras parcerias com artistas brasileiros, desenvolveu um trabalho singular no campo das artes cênicas, no qual luz, som e projeção são criadores de dramaturgias e extensão da ação dos performers. Desde 2017, também começou a atuar no cinema criando trilhas sonoras para longas e curtas-metragens. Nosso próximo convidado é o Manolis. Ele é diretor técnico da CIA Dimitris Papaianou, da Grécia. Nasceu em Atenas, em 1981. Cresceu em uma área próxima a uma montanha, onde desde cedo se interessou por física e mecanismos. Estudou engenharia mecânica em
Tessalonique. Após a conclusão de seus estudos, frequentou aulas de dança e acrobacia. Na companhia em que praticava as aulas, se envolveu com iluminação teatral, cenografia e teatro em geral. Estudou cinema, o campo mais próximo da iluminação que existia em Atenas. Realizou 2 curtas-metragens enquanto diretor de fotografia. Há 11 anos, sua atividade principal é direção técnica para diversas companhias e artistas. Há 5 anos, é diretor técnico das criações de Dimitris Papaianou. O Yuri é técnico da Gerência de Patrimônio e Serviços, referência em iluminação cênica do SESC São Paulo, no Brasil, iluminador desde 2003, trabalhou com projetos para dança, circo, teatro e música. Como técnico, trabalhou mais de 7 anos no SESC Pinheiro, obtendo vasta experiência em montagens de espetáculos nacionais e internacionais. Trabalhou com companhias como a Comédie Française, Berlin Ensemblage, na Alemanha, e vários trabalhos do diretor Robert Bob Wilson, como The Old Woman. Atualmente trabalha principalmente em projetos de aquisição, atualização e modernização de salas de espetáculos do SESC São Paulo. Bom, a nossa mesa hoje tem uma pergunta disparadora, né? A gente hoje vai conversar sobre como é que a gente produz um espetáculo e como é que a gente anda com ele pelo mundo, né? Como é que a gente resolve tecnicamente e readapta ele a espaços tão diversos. Uma coisa que eu fiquei muito feliz nessa mesa é que todos os técnicos que estão aqui envolvidos, todos os artistas da cena, eles têm um trabalho muito de uma cenografia, de uma visualidade da cena muito orgânica, né? Muito próxima ao corpo. Então, é um espaço de cena, de visualidade que é criado, é um espaço que dificilmente você pode prescindir de algum elemento. Então, vamos à nossa pergunta, né, que seria até onde diferenças culturais, disponibilidade de recursos e normas de segurança interferem no processo e podem tornar-se determinantes na concepção e circulação de um espetáculo que pretende rodar o mundo, né? Quais são esses entraves culturais e da disponibilidade de recursos que nos acabam tolhindo o nosso espaço de criação. E aí nós vamos começar com a Edra, eu vou abrir para ela, cada um tem 20 minutos e eu fico aqui no timezinho avisando, tá bom? Bem-vinda, Edra, está com você. Olá, Yara, Yuri, Manolis, obrigado pelo convite a toda a equipe, principalmente o André Boll, que me obrigou um pouco a estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa bastante tímida e reservada, então raramente eu aceito esses tipos de convites ou entrevistas, coisas desse tipo, mas eu acho que é um momento também político onde é preciso falar, né? Então, primeiro eu só queria pedir licença para fazer um apelo rápido. A gente está aí com os nossos técnicos em situação de calamidade, né? Então tá todo mundo aí meio lutando por uma cestinha básica, alguma coisa, onde toda a nossa atividade parou. Então só queria fazer um apelo para os estados e municípios darem uma atenção para a Lei Aldir Blanc. Por favor, paguem. Aqui no nosso município, Floripa, tá difícil esse pagamento, tá difícil a organização burocrática para isso, né? Tá difícil o entendimento que os técnicos também são trabalhadores da cultura, né? E às vezes não estão acostumados a fazer projeto. Então, só queria fazer esse apelo para ter um pouco de empatia e olhar por todos nós que estamos aí nessa situação tão difícil. Todo mundo está,
mas eu acho que dá uma atenção especial porque existe esse recurso, né? Porque é difícil ter o recurso e não ter esse olhar empático para que as coisas se resolvam rapidamente, né? Então esse dinheiro já está aí e deve, por favor, chegar às pessoas que estão precisando disso. Então só peço a licencinha rapidamente para fazer esse apelo aí. E começar dizendo que eu acho que ter um entendimento da precariedade, acho que primeiro tem que ter um entendimento do privilégio, né? Eu particularmente moro no Sul, né? Toda a minha formação está nesse lugar, então Sul e Sudeste, acho que primeiro o entendimento de Brasil, para depois o entendimento dentro, para depois o entendimento fora, dentro, né? Então, a gente que vive no Sul e Sudeste tem uma situação privilegiada em relação ao resto do Brasil, né? Em termos de acesso a equipamento e muita coisa já mudou, né? Mas eu acho que não entender que você está dentro desse lugar e sua formação vem desse privilégio, né? Que é onde você se forma, né? Porque eu acho que o imaginário do que é possível e do que você deseja construir como espetáculo, ele vem muito do que você teve acesso, né? Nas suas primeiras incursões, né? Pela coisa, né? Então, todo esse teu imaginário está muito controlado pelo que você foi possibilitado de fazer, né? No começo da sua carreira. Então, ter noção disso é muito importante. E você vai entendendo isso quando você sai desse seu lugar e começa a viajar com determinadas coisas, né? Então, às vezes, você chega num lugar onde... E esse entendimento de que você é privilegiado, ele vai sendo construído aos poucos pela experiência, né? Então, quando você chega num lugar onde a pessoa vem botar linóleo com uma fita durex, você leva um susto, né? E você fala... Nossa, como assim? Mas rapidamente você vai entendendo que você vem desse lugar, né? E aí você tem que ter não só o entendimento quer dizer, você pode ter duas opções, né? Você pode ou ter condições de carregar o seu espetáculo, né, na sua íntegra 100%, né? E aí eu viajo com tudo, e aí eu monto lá o meu lugar de fantasia 100% fiel àquilo que eu me propus, ou se você não tem condições, rapidamente você tem que entender, e não é só uma questão de equipamentos e condições técnicas, né? São pessoas que estão envolvidas naquilo ali, o jeito delas pensarem as coisas, como elas trabalham, como elas se relacionam com isso, né? Então você acaba juntando um pouco de conhecimento técnico com psicologia também, né? Quando você adentra um espaço que não é parecido com aquele que você veio, rapidamente você tem que entender como você chega no melhor resultado dentro dessas condições novas que lhes são oferecidas, né? E pela minha experiência, sempre vir de cima para baixo, numa hierarquia, nunca funciona. Porque, independente da condição daquele lugar, as pessoas que estão nesse lugar, elas querem que o seu trabalho dê certo de alguma forma, né? Então, sempre existe uma boa vontade para que isso aconteça, embora não tenha, às vezes, o recurso suficiente daquilo que você deseja, né? Então, é claro, com o tempo e viajando, você vai aprendendo como chegar próximo do resultado, aonde eu posso ceder, aonde eu posso transformar, o que eu não quero ceder, e aí como eu crio condições para não ceder a isso mesmo em lugares que não te deem essa condição, que esteja mais próximo do que você desejava, né? Mas isso é um aprendizado, e é um aprendizado gostoso. Só que para que isso aconteça, o espetáculo também já tem que ser pensado para isso, né? Então, se eu sou radical do começo e eu acho que isso só pode acontecer dentro dessas condições, então aí sim eu tenho que restringir aonde eu vou apresentar, com quem que eu vou apresentar e criar uma estrutura para isso. O que não dá é para ter esse desentendimento, assim, de que eu quero isso, mas daí eu vou num lugar que não me proporciona, e aí eu tenho um embate entre forçar que isso aconteça ou não. E isso já faz parte da nossa linguagem, por exemplo. Quem viaja pelo Brasil
você vai moldando também o que você, na hora de criar, isso já faz parte do seu caráter como criador, né? As possibilidades, o entendimento das possibilidades, né? Dentro do nosso país, né? E, mas é muito gostoso, assim, eu adoro, assim, esse processo. E às vezes você leva uns sustos, né? E você vai também criando uma habilidade, né, de transformar as coisas, né? Que isso requer uma generosidade com os próprios espaços e com as próprias realidades e as culturas que você vai visitando, né? E também, pelo menos na minha experiência, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar num lugar onde você dissesse, não preciso desse cachê, eu só vou apresentar aonde tiver a condição ideal. Isso nunca aconteceu na minha vida. Às vezes eu tenho pesadelos à noite, que alguém vai chegar e dizer, quanto é que você precisa para fazer um espetáculo? 10 milhões, tá aqui, faz. Eu sonho à noite, para mim é um pesadelo, assim, porque eu acho que eu nem saberia muito como lidar com essa... Não, tô brincando, eu saberia, mas é um tensionador da minha realidade. Alguém me disser, ó, tá aqui um bolo de dinheiro, faz aí na melhor condição que você nunca teve, né? Então, mas aí com generosidade você vai entendendo esses lugares, assim, e tentando tirar o melhor deles, né? Eu lembro que uma vez, acho que o caso mais, assim, mais diferente, que foi em Manaus, eu cheguei no lugar e o cara, vamos montar a luz, e o cara veio com um rolo de fio de luz pendurado no ombro. Onde é que você quer que coloque o refletor? Aí ele cortava o cabo de luz e botava, tipo, fez uma instalação na hora, assim. E aí você fica pensando, meu Deus, né? E agora, como é que eu resolvo isso? Só que daí eu resolvi transformando o espaço inteiro, arranquei todas as coxias do lugar, a gente fez a instalação, claro, dentro de um limite, né, do que o espaço proporcionava. Eu lembro que naquela vez eu cheguei no hotel com teia de aranha na cabeça, assim, porque a gente fez uma faxina total no lugar, modificou tudo. E aí você fica pensando, puta, o que eu abri mão, né, da qualidade do espetáculo para apresentar naquele lugar. Mas às vezes a gente esquece também que o público que frequenta aquele lugar nunca teve uma experiência diferente do setup que já estava ali. Então, qualquer mínima transformação que você consiga levar no seu espetáculo é uma transformação para o público também, que vai ver aquele lugar que nunca foi mexido de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente tem a nossa expectativa versus pequenas conquistas onde o público já vai ver aquele lugar de uma maneira diferente. Então, é um exercício de generosidade, assim, até onde você pode ceder ou não. E isso molda, claro, quando você vai pensar um espetáculo, criativamente, você viaja e propõe milhões de coisas e elas vão se moldando também com aquilo que é possível e você vai tentando tirar o melhor do que é possível dentro desse equipamento, né? Porque a gente vive nessa constância entre privilégio e precariedade que é o nosso país, né? Mas não dá para deixar, na minha opinião, não dá para deixar de fazer em determinados lugares porque não é o lugar ideal, ou, sei lá, não conseguir chegar no 100% daquilo desejado. E aí tem que criar esses lugares de generosidade e limites, né, com o seu próprio trabalho, mas o trabalho também já tem que possibilitar na sua essência esse pensamento, né? E eu entendo também as escolhas, não faço só se tiver esse tipo de condição, mas daí também tem que ser sincero de que você só vai fazer em determinados lugares. E aí tem a situação inversa também, né? Da gente que criou dentro dessa precariedade, já com um pensamento de precariedade, quando vai para um lugar onde te proporciona o lugar dos sonhos, né? Então, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi para mim, é trazer para minha mão. Eu comecei a criar planos de luz e coisas um pouco mais simples, né? Onde as montagens e os equipamentos pudessem
ir para ser abraçados por esses lugares, assim, numa tentativa mais próxima do que é a sua essência, e trouxe para mim a responsabilidade, onde a operação é que é o diferencial, né? Então, às vezes eu dependo menos da equipe local ou da falta de recursos e trago mais para minha mão em como o técnico, o operador, ele pode ser gerador de dramaturgia também. Então, nessa operação, nesse sistema que eu desenvolvi de juntar som e luz, é que está a coisa, né? Então eu tenho controle, eu viajo com os equipamentos, o máximo de equipamentos onde eu posso ter o maior controle do que está acontecendo, e aí esses gaps entre precariedade e desejo, eles sejam diminuídos nesse sentido, né? Mas claro, isso tem algumas vantagens, né? Eu estava conversando, fui conversar com uma galera na universidade na Alemanha de iluminação, ela falou, a gente não encosta nos refletores, né, porque tem que ter um técnico certificado, não sei o que lá. Então, dentro da nossa precariedade, a gente tem esses lugares de experimentação também, né, então eu viro, tem, sei lá, se me possibilitam entrar no teatro com os amigos, a gente entra, testa coisas que em outros lugares isso seria completamente inviável, né. Então eu acho que a gente vai desenvolvendo coisas boas dentro, vai tirando esse leite do que nos é proporcionado. E foi assim também que eu virei iluminadora, né? Porque nenhuma companhia tem um espaço, assim, poucas têm um espaço onde você fique lá 2, 3 meses. Até o Manolis falou, daqui a 10 dias a luz vai estar pronta. Tipo, oi, em que realidade nossa a gente teria 10 dias num teatro para ficar testando coisas poucas vezes, né? Você tem isso. E equipamento de luz não é uma coisa que você tem na sua casa, né? Então não dá para fiquei ali no quarto brincando com raio laser furando parede. Não rola. Então a gente vai se acostumando com essas coisas, né? E tentando, nesse pouco tempo que a gente tem em lugares de teste e conversas e tudo, tentando tirar o melhor do que a gente consegue, mas isso já faz parte da nossa linguagem, né? E aí quando você vai para fora, você tenta manter essa coisa e eu tento viajar com o máximo de possibilidade para que a operação é que seja o diferencial, né? E esses equipamentos pedidos, eles sejam mais universalizados, assim, tipo, as coisas que eu pedi, ok, vai ter em todos os lugares, e aí eu trago para minha mão essas diferentes possibilidades, né, de como programar, como interagir, os métodos de interação com o que está acontecendo ao vivo, né, pensando nesses equipamentos sempre como uma extensão do corpo, né, que eu não consigo pensar no técnico como o cara que só faz a deixa, né. Eu acho que cada pessoa que está atrás do equipamento, ela tem até o jeito de levantar o fader é diferente, né? Então existe uma especificidade desses corpos que estão aí operando, né? E isso é bem bonito de pensar, né? O técnico como criador de dramaturgia e essas coisas nesse sentido. Eu acho que é meio isso. Eu acho que ainda tem um probleminha que as meninas, né? Ainda temos esse probleminha das meninas técnicas, né? Ainda nesses lugares. Então, acho que há 20 anos atrás, a primeira vez que eu fui para fora, que foi Portugal, para mim foi bem difícil. Os caras eram muito machistas, demorou 2 de tudo que eu falava, ninguém atendia, e aí iam perguntar pro cara da técnica que trabalhava comigo. Já mudou bastante isso, no Brasil também está mudando, mas além dessa precariedade, ainda tem essas questões de preconceito, né? Então as meninas, a gente ainda tem esse degrauzinho a mais, assim, para conseguir chegar no resultado que a gente quer. Mas tá bonito o movimento feminino aí das meninas da luz. Tem bastante gente se mobilizando e aos pouquinhos a gente vai transformando essas precariedades aí para tentar fazer com que a nossa linguagem chegue aonde a gente imaginou inicialmente, né? Conseguir transformar os nossos desejos em realidade, né? Acho que é meio isso para começar que eu queria falar.
É bacana tu tocar nessa coisa toda, né, da presença das mulheres, da nossa presença nos bastidores, né, porque acaba que, por exemplo, na minha experiência, eu acabei tendo que aprender tudo, porque tudo tu tem que explicar mais de uma vez, tudo tu tem que reiterar, porque parece que ninguém ouve, né, tem uma hora que tem uma surdez provocada por esse machismo nos bastidores, né? Que graças a Deus tem mudado bastante. A gente tem outros espaços hoje. O Eliezer, lá no chat no YouTube, disse: sim, verdade, concordo muito, mas acho que é uma via de mão dupla. Muitas das vezes você chega em um lugar entendendo que o que pediu está lá e chega lá e é surpreendido, porque no final não tem o que você se planejou. Comentário que o Eliezer faz lá no chat. Nedra, tu ainda tens 4 minutos, se tu quiseres comentar um pouco o que o Eliezer falou, tem 4 minutos ainda. É que existem várias camadas, né, de negociação, né? Existem o que você mandou, o Raider, existe uma produção no meio que negociou isso, existe a produção do evento, a sua produção, existe as promessas, existe a questão do fornecedor, que também engana às vezes o evento, existem às vezes licitações, né, onde em vez de uma empresa de som, o cara contrata um buffet que terceirizou tudo e aí chega lá e não é o que você pediu. Então, aí existem camadas disso, né? Então, uma coisa é, por exemplo, você chegar em alguns lugares e a pessoa olhar para você ou por telefone e falar: olha, isso nessa cidade nem tem para alocar, ou nunca ouvi falar sobre isso, não sei o que é isso. Aí você aceita ou não essa precariedade, essa impossibilidade, né? Agora existe a enganação também, né? De você chegar lá e aí é uma questão de produção, né? O que eu estou falando é que existem lugares que realmente não tem, né? Que é uma questão cultural. Eu não tenho esse lugar aqui. O linóleo não existe. Vai vir o linóleo, vai vir o vinóleo, que a gente chama, né? Vai vir uma imitação aí que vai vir com fita durex. E que aí você entende, aí rapidamente você tem que entender se isso é uma questão local mesmo, que você aceitou fazer isso, e aí eles não têm isso, mas isso já foi conversado antes, né, de alguma forma, ou se é alguma coisa que foi prometida e veio outra coisa. Aí são duas coisas para mim bem diferentes, né? Eu estou falando mais dessa questão cultural, de você escolher levar o seu trabalho para lugares onde não tem condições, mas que às vezes você acha importante que isso aconteça nesses lugares, porque é uma troca, a gente vive dessas trocas, né? Então, se nunca vai levar nada para esses lugares, e aí como é que fica? Então, eu acho importante, às vezes, se sujeitar, levar, conseguir pesar, né, aonde é importante levar, aonde eu quero falar e porque esse feedback é importante desses outros lugares. Não adianta ficar apresentando para uma bolha sempre, né? Sempre para as mesmas pessoas, sempre no mesmo lugar. Então, eu acho que esse peso, pesar essas escolhas é muito importante, assim, que às vezes você vai sem cachê mesmo, porque é importante naquele lugar estar ali. É importante para a gente também estar ali. Porque, mesmo que não tenha condições, a vontade é tanta que aquilo aconteça naquele lugar, que quando o cara tá ali cortando seu abacaxi no camarim, com a faquinha e a mão e te dando o melhor que ele tem, te faz sentir que é isso, que é esse o lugar, né? Que é ali que eu deveria estar nesse momento. Então, às vezes é importante pesar essas... Eu quero levar e é isso, eu vou abrir mão disso e é bonito essas relações, né? Então, às vezes, é só que é diferente isso de não ter o equipamento que você pediu, que foi pré-acordado e que passou por esse filtro de produção, do que realmente um lugar onde você já sabia que não teria essas condições e aí você optou por fazer nesse lugar mesmo, né? Por uma questão de ética mesmo, né? Eu quero apresentar nesse lugar, porque isso me faz bem e eu acho importante.
Certo. Obrigado, Edra. Tá chegando algumas perguntas aqui no chat, mas acho que são perguntas que a gente pode deixar para o final, porque acho que pode fazer para todo mundo. Então, vou passar o Manolis agora, né? A gente apresentou ele no começo, então está contigo, Manolis. Hello, I hope you hear me well. I'm very happy that I'm attending. I'm honored that you called me into this meeting. Today is a difficult day for me. Because of COVID delays, it's our first day in the theater for a new show. So I have a lot of things on my mind, but anyway. I think Yara introduced me very well. I don't have to add more things. I grew up in Athens, where I was born also. I studied mechanical engineering and cinematography. I've worked in several fields like lighting design, construction, production, rigging, camera, grip, and I have some performing experience too. This all-round experience was very helpful throughout my job in every field, because having being both sides of having a better idea of the whole stuff and how you can react and what people need and what technicians have to have as a feedback and all that stuff. I've worked very much with artists that the materials have a very significant part in their artistic result. That make my work a bit more difficult because of the need of research and for tests, and also, of course, when you have tests, you have there are inevitably errors in the process. But this is sometimes a very good thing because through some errors, very nice happens. Very nice ideas may come, or very nice things can happen. But this also made the work more interesting because you take more part in the artistical result, in the creation. So since 2011, I'm mainly working as a technical director with theater and dance groups touring around Europe and overseas. There have been times that I was the only technician of the team. Also times that I was the only technician in the theater. That happened too. But also mostly with big teams from our side and from the venue side too. So the last 5 years I'm working with Dimitris Papaioannou. He's a very talented visual artist and choreographer. At first I started working with him in a ready-made piece that we just toured together around Europe. Also we came in Brazil with that. And then we started with a fresh new from scratch work. Now every artist has a different way of approaching his work and organize it. Dimitris has three parts. First, he's doing a workshop with some with dancers and performers from previous shows, where it's a period of research of materials, images, and choreography too. This is a very interesting part because we're searching for materials. Actually, we're making tests and researches and brainstorming. And this is a very, very important, the most important part, because communication is very, very important in all our work, in every field, and the comprehension of each other, comprehension between the technical team and the artistic team. So, because the taking us much time as needed to understand what
the artist wants to achieve can save actually a lot of time in the end. Also, during this period, being present and giving a solution into ideas that the artist can have is may move the work into a different level at that point. After that is the synthesis part. So we put them all together. Now everything, it's the period that everything must work fine. And so fine as to give you the confidence that they will be working after 2 years of tour and all around the world and transportation and all the stuff. Also, it's a time where you have to take in mind the safety rules and standards, and you have to put into application during the construction. Now there are a lot of them. When you have a lot of materials into a show, you have to really make a very good. You have to take into account a lot of aspects like durability. How easy is to find it again, to source it again if it's destroyed? How easy it is to handle? And also it's the point where you have to choose if it is easier to source some of the stuff abroad or to carry with you. Also, this is a very good point where you research about the rules of the countries where you are supposed to go affect your materials and the way of treating things. Especially if you have organic materials, that there's an issue between moving through continents. This is important about sourcing stuff and maybe you choose a different material, so you make your life easier when you're abroad. After that, we make run-throughs. So it's as if you have everything ready, you have a show going on, and you do it again and again, and there's only room for final adjustments and organizing the packing of how you pack up and how you transport. This is very important because you can save a lot of accidents with a good packing. Also, in this kind of projection with a lot of materials, budget is a big issue. And it's a good idea dividing your budget in parts for test, constructions, and finalizing. It's also a very good idea to calculate your consumables and the parts that you have to reconstruct every now and then. A very good also tool for this production is putting deadlines, but putting realistic deadlines, because they help you keeping a good pace in the production and also gives you early alerts if something is not going very well. So now, during international production that is about to travel around the world, some extra things must be taken into consideration, like adaptability. So as also Hydra tells, you have to achieve the same result in completely different places, with different people, and maybe with different materials. But adaptability, I believe, is something that you can organize in sort of. You must always have in mind that everything must be achieved in different circumstances. And trying to do that is with using materials that are common as much as possible, so you can source easily, and using solutions that are simple as possible and can be reproduced easily with safety and precision. Also, maybe that there might be occasions that you have to choose between a perfect result that is very difficult to reproduce or another result that is a bit of a lower value, but you can reproduce it with great precision. It's now also thinking out of the box helped a lot.
that you can have the same result with various ways, and this can be achieved by, as I said earlier, through communication with the artists. How you have to know as much as possible what is the purpose of every aspect of the show. Why is this happening this way, and how it came to end. How we came to end with this solution. Which is the path that every part of the show followed to end up the way it is. So very good communication between the artistic team and the technical team is very important. We as technicians will have to try and look through the eyes of the artists so that we can bring into reality what the imaginary that the artist has in his mind. So this way, if something goes wrong or there's no way to find exactly what was originally used, the process of replacing it to achieve the same result may have already been made through creation in the first tests and researches. So the important thing is to have in mind what must be achieved artistically and try to find solutions that are similar to the original and they have the same result actually. So also to this situation, what is most helpful is the communication with the local technical and production crew that they host you, even before arriving to the hosting venue. A good communication is a key element to overcome difficulties that arise in different cultures, environment, and way of thinking. We must always trust the technical team that hosts us to know their country, their theater, and the city market and the materials that can be found better than us in their own city and country. So sharing with them the desired result and making them participate in the process is the best way to achieve and to have to do what you want to do. You have to try to make the local crew part of your team and make them feel as collaborators into the final creation. So communication is a key element of our work. Research also is very important. And the more time spent in these two aspects, the more ready one can be for setbacks that may arise throughout the process. So working around the globe helped me get experience on how to communicate the specific features and needs of every show and setup. But mostly helped me realize that theater is one everywhere. Everywhere in the world, people working in theater try to create magic on stage somehow. It's as if all of us have attended the same school. We have the same codes, although we speak different languages. It has happened to me to succeed communicating with technicians without even speaking one word in the same language. Also, but cultural differences just make our work more interesting rather than difficult. Is something else, and every culture approaches things in different way. We should take advantage of working with different cultures so that we learn to approach our work in various ways. So I believe it's one of the best jobs in the world is theater, and we try to create this magic and communicate with each other. I don't know what else to say.
That's it. I don't know if you have any questions. Since you have 5 minutes, Andrea placed a comment here. Like, I remember the process with the materials of sonography for still life. Could you comment on that for us, so that we can, so that you can use those 5 minutes? Sorry, I didn't understand the question very well. Chat. There is a comment that Andrea Ball wrote on the chat that says, Yes. I recall the process that we went through with the materials for the sonography for still life. Could you comment on that? Still Yes, life. yes, still life. It's the show that we did in Brazil. As I said before, materials were very important in every show of Dimitris. So we try to make a very good to see what we can source in Brazil with communication with Andrea and his technical team, but and also what's in order to achieve the desired result, what is very important to bring with us from Athens. I remember that we had a lot of things made in Brazil with through communication before we go, that we try to give the best description of what exactly we want to achieve, so that the team from Brazil can help us with that and give us the best ideas and result and ideas and the way of doing it there in their own city, in the theater. I remember that we have a construction team from Brazil that we tried to construct a lot of things that we couldn't bring from Greece. And I think that the result was great. I mean, we didn't have to do any, how to say it, that everything was as good as the original set firstly made for the show. And as I said, communication with the technical team abroad, and putting them into the position that as a collaborators is the best way to achieve and source things in such a different culture and country as is Brazil and Greece. We're pretty far away, and although because of the job is the same, as I said, theater is one, actually the real differences are not so big. Obrigada, Manolis. Eu vou passar para o Yuri agora, depois a gente retoma as perguntas. Obrigada. Bom dia para todo mundo, dizer que é um prazer estar participando desse bate-papo, dessa conversa. A Yara apresentou um pouco aí da minha história, aproveitando o que a Edra, o Manolis e a Yara também disse. Eu queria dizer que antes de trabalhar no SESC, eu trabalhava numa companhia de teatro de bonecos. E era um trabalho muito delicado. Então, quando a gente se coloca à disposição a viajar e a conhecer outros espaços, você vai ter que se adaptar. Tem uma fala do Manolis e da Edra que vai de acordo com o que a Cibele Forjas disse uma vez. Perguntaram para ela, mas como é que você faz para o seu espetáculo ser igual, que você planejou em um lugar para ser igual em outro lugar? E ela disse, não dá para ser igual, é um outro teatro, é um outro espaço, é um outro arquiteto, é um outro equipamento, é uma outra equipe, é uma nova construção. Óbvio, tem uma linha, né, que a gente tem que seguir, mas tem várias nuances aí que impactam no resultado final. Lembro também antes de entrar para o SESC, que a gente resolveu participar de 2 festivais na Venezuela, e a gente entendeu que a gente ia para lá sem cachê,
também, mas porque para a gente era importante estar lá, em 2007, eu acho isso, e que a gente abriu mão de bagagem nossa para poder levar o cenário nas malas, e a gente ficou lá 12 dias com a mochila, com nossas roupas, as nossas necessidades básicas eram atendidas com uma mochila. Então, porque para a gente era importante estar lá participando, circulando pelo país e mostrando um pouquinho do que a gente fazia. E a gente pegou várias coisas, entendeu? De lugar com muita tecnologia, outros lugares sem tecnologia nenhuma, equipamento, diferentes tempos de montagem. O cronograma muitas vezes não foi seguido, mas a gente não pode esquecer que tem um público ali que não tem nada a ver com isso, né? É óbvio que a gente não vai abrir mão de tudo, mas que tem ali um público que está querendo ver, querendo assistir. Muitas vezes nunca tiveram contato com esse tipo de teatro. Depois, em 2010, 2011, a gente conseguiu fazer uma circulação pelo Brasil, onde a gente levava alguma coisa de equipamento, não dava para levar tudo, mas a gente levava o essencial. E aí você sai, o que a Edra diz é muito verdade, porque a gente sai de um lugar que aqui é sul e sudeste, e vai para o norte e nordeste, é uma outra realidade de equipamento. Entender que essa disponibilidade de recursos aí que a gente está falando, né, de Brasil, a gente às vezes pensa só na disponibilidade de recursos Estados Unidos, Europa, né, que tenha diferenças ali de marcas, mas a gente tem que lembrar que dentro do país que a gente vive tem uma disponibilidade de recursos, de mão de obra, a importância do que as escolas que estão fazendo, né? Antigamente a gente tinha aí, como o Manolis disse, foi fazer um curso de cinema porque era o que mais próximo tinha de iluminação que ele podia fazer. Aqui, acredito muito de nós aprendeu com os colegas, ensinando o porquê disso, o porquê daquilo. Lembro que na época que eu comecei a trabalhar, em 2002, 2003, para entender de iluminação, tinha acho que uma ou duas pessoas só que tinham um pouco mais, que trabalhavam com isso, que é o rapaz da Unicamp, o Valmir Pérez, acho que tem um estúdio lá de iluminação e tal, e não tinha, você quer estudar teatro, você tem que fazer artes cênicas e eles não vão abordar a parte técnica, né? Então isso foi uma coisa, hoje a gente tem que valorizar muito de um tempo para cá a importância da SP, da escola que a Yara faz parte. Então essa até para a gente entender um pouco dessas normas de segurança, né? Como é que eu entro, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar ali. Então isso é muito diferente. É algo que impacta diretamente no nosso trabalho, né? Eu acho que também a gente tem que valorizar aqui o trabalho de algumas empresas e representantes da ETC, da MA, de difundir as marcas, de vir para o mercado aqui da América do Sul, entender que a gente também merece chegar com essas tecnologias aqui. Ontem o pessoal estava conversando sobre a influência da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, quando vem para ajudar, facilitar o nosso trabalho, é muito importante. Ela não pode ser impeditiva, né, do trabalho principal que você está realizando ali, a não ser que seja algo que seja mais um ator da cena, vamos dizer assim, né? A tecnologia, aí a projeção, o som, o áudio e tal. Entender essas marcas, a Yamaha, a Shure, a ETC e a MA, que de uns 5, 6 anos para cá, tem realizado vários workshops de forma gratuita, muitas delas gratuitas, para que a gente possa equiparar e ter um nível... Quem sabe muito também está ali, quem sabe pouco está chegando, e vamos todo mundo falar um pouco da mesma língua, né? Entender que o mercado da Europa, eu acho que a gente tem
da Europa, dos Estados Unidos. Eu estou falando isso porque acho que às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que os recursos lá são muito mais disponíveis, né? Eu acho que se a gente não sair de uma realidade onde tem as próprias companhias, que têm os espaços próprios, que elas podem ter esse tempo, como o Manolis diz, e a Edra colocou que, poxa, se eu tivesse 10 dias para testar minha luz, isso seria maravilhoso, né? Que bom que o Manolis tem esse tempo lá, mas não acredito que seja uma regra. Eu acho que essa adaptabilidade que o Manolis falou e a Edra, e essa adequação hoje são muito importantes, principalmente pela invasão de quantidade de equipamentos que a gente está recebendo. Acho que é muito bom quando você tem uma experiência como eu, que trabalhei 7 anos num teatro, que eu tive a possibilidade de ter ali os melhores equipamentos que a gente poderia ter, tudo original, né, vamos dizer assim, original, mas marcas reconhecidas, ETC, MA, ADB, DTS, Claypack, isso é muito legal, mas isso não é uma realidade, esse privilégio são poucos lugares que tem. Então, quando a gente se propõe a circular, a gente tem que pensar muito nisso. Eu trabalho com Robert Juliá, mas lá eu só vou ETC. Eu trabalho só com ETC, mas lá eu só vou ter Robert Juliá. Eu trabalho uma coisa que acho que facilitou muito nessa adaptação, um pouco dos 3Ds que as empresas agora de iluminação... Vou falar mais de iluminação, gente, porque é a área que eu domino, tá? Mas é muito bacana quando essas empresas de iluminação introduzem um 3D e proporcionam um treinamento para a gente, que quando alguém fala, mas aqui você está pedindo X, lá vou ter Y. E você sabe que você consegue modificar isso de forma rápida, sem perder o resultado do efeito que você está querendo. Esse conhecimento técnico dos equipamentos é muito importante também. Então, quando a gente fala desse tempo, né, Edra, que, olha, eu não tenho esses 10 dias, eu não consigo chegar lá antes para ter uma montagem de 3 dias, acho que algumas tecnologias podem ser usadas para facilitar. Óbvio, imprevisto, gente, vai acontecer sempre. Como a Edra diz, tem várias etapas de negociação que às vezes a gente não está sabendo. O que o contratante prometeu é uma coisa, o que a produção negociou é outra, né? E eu acho que a diferença cultural que a gente tem em alguns espaços e lugares como o Manolis diz, e a Edra, é que aqui no Brasil a gente mistura muito as coisas, né? O técnico também é montador, também é o light designer, que também é operador e também... Então a gente quer muito buscar o resultado final ali da coisa que eu pensei, e algumas vezes, se a gente der o espaço para o programador falar, não, mas eu consigo chegar nesse resultado com esse equipamento também, é importante. Poucas vezes eu trabalhei com companhias em que vinham o time completo, né? É o iluminador, que tem o técnico que ele trouxe, que conhece a montagem exatamente do jeito que ele quer, que tem o operador que sabe exatamente o tempo da coisa. São raras exceções. A maioria das vezes, por uma questão de custo, a gente sabe que a gente vive um momento também apertado de grana e tal, por questão de custo, é o próprio diretor, às vezes, que opera, às vezes é o operador que faz a montagem, que recorta a gelatina, que afina o refletor, que vai programar a mesa e tem que estar lá 100% na hora do espetáculo. Então, acho que tem essas diferenças, né, que a gente precisa entender e trabalhar cada realidade, né? Eu acho que uma figura muito importante que ganhou uma notoriedade e um espaço é a figura do produtor técnico, né, do diretor técnico. Quando a gente está do outro lado, eu estou falando um pouco disso porque eu já estive dos dois lados, né? A pessoa que está lá negociando coisa para ter o equipamento e a pessoa que está do outro lado falando, olha, mas eu tenho esse aqui também que vai fazer e tal. E quando você tem esse intermediário, que é o diretor e o produtor técnico, as coisas facilitam.
Porque muitos deles ou eram técnicos que viraram produtores, ou eram um produtor que tem um conhecimento técnico e que facilita muito evitar alguns tipos de surpresas, entendeu? Tanto entre os espaços, né, até dentro do próprio estado, do próprio país e internacionalmente, isso ajuda muito para a gente poder adequar isso, até para a gente entender, né? Olha, eu quero levar muito um equipamento que quero muito levar um equipamento meu porque é essencial, mas é de 50 Hz. Aqui não vai funcionar você trazer o teu equipamento de 50 Hz. Como é que a gente vai fazer isso funcionar se for extremamente necessário? Então, a figura do diretor, do produtor técnico, que tem essa veia, que se preocupa realmente ali com o som, com o áudio, com o vídeo, com o tipo de console que o áudio, o vídeo e a luz vai utilizar, é muito importante. Porque acho que elimina 50% da dor de cabeça na hora de montar. Principalmente num cronograma que a gente tem, que é super sempre apertado. Muitas vezes esses espaços, vamos dizer, o espaço comercial, ele está trabalhando ali com 2 temporadas ao mesmo tempo e vai encaixar a tua no meio. Ou os espaços culturais, olha, ele está trabalhando com 2 temporadas, você vai ter que se adequar, porque tem 3 mapas ou riders de luz, de som ali montado. Como é que a gente vai se adaptar a isso, né? E vai muito do que a Edra falou. Tá bom, para mim, eu consigo me adaptar a isso? Até onde isso é um fator que impede a realização do meu espetáculo nesse lugar. Então, acho que a gente tem que fazer aqui, levantar a mão também e falar a importância desse reconhecimento desses profissionais que se dedicam a isso, que não são pessoas que elas não estão ali para fazer, inviabilizar o teu espetáculo, muito pelo contrário, né? Então, é saber ceder aqui de um lado para atender do outro, né? Principalmente que a gente tem um custo muito grande de equipamento, a gente sabe, quanto mais raro um equipamento, mais caro ele é para a gente conseguir aqui no Brasil, né? Algum tempo atrás, coisa de 6 anos atrás, acho que eram 1 ou 2 empresas no Brasil que tinham um Robert Juliá, que tinha um Vari-Light, por exemplo. Então, isso é um fator que a gente tem que se atentar também, né? Quando a gente vai se propor a criar uma coisa, até onde isso vai impedir ou vai dificultar essa circulação do meu espetáculo. E aqui eu queria deixar fazer mais um comentário da importância, quando possível, da visita técnica, né? E esses momentos que a gente está vivendo hoje, eu já presenciei algumas visitas técnicas sendo realizadas virtualmente. Então, talvez isso seja uma coisa que a gente fique com ela para o futuro, né? Olha, eu não consigo estar lá, viajar, pegar um avião, gastar esse dinheiro, não tenho essa verba, mas eu consigo estar lá virtualmente, né? Vendo o espaço, pegando as medidas, de repente criando um 3D para pensar, será que na vara 13 ou na vara 19 o meu refletor vai ficar melhor ou não? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que assumir e levar para a gente para frente. E aqui eu tenho que fazer, né, acho que com os produtores técnicos que eu tive mais contato, né, como essas pessoas são abertas a te ouvir quando você está dentro de um espaço que você entende e fala assim, olha, aqui isso não funciona, a gente já fez isso aqui, ou então, olha, não dá, vamos testar aqui, eu acho que vai funcionar assim. E entender essa palavra, o teste, né? Até onde a gente tem a oportunidade de testar coisas e até onde não dá tempo mais para a gente testar e a gente tem que ir para o certo. Às vezes, jogar no time certo, ali no aparelho certo que você já conhece, é a melhor saída, né, para essa circulação. E aí eu queria deixar aqui fazer um agradecimento para os poucos amigos diretores, técnicos, e me desculpe se faltar alguém, mas o SESC, a empresa que eu trabalho hoje, todos os técnicos têm um poder de negociação muito bacana, muito
por conta, óbvio, da vontade de cada um, de querer realizar aquilo, de fazer com que aquilo aconteça, de pertencimento, que foi isso que o Manolis falou, de agregar essa equipe, né, da casa com a equipe que está vindo de fora, né, e por essas empresas que eu citei agora, dessas marcas, esses fornecedores, de estar sempre disponível. Olha, vamos fazer um treinamento, vamos, né, colocar essas pessoas para entender as possibilidades de um equipamento, né? Não é só erguer um botão ali ou programar uma cor de luz e tal. Acho que tem várias coisas aqui que a gente pode negociar, né? E fazer um agradecimento, né? Principalmente dos parceiros aí, que o André Vol, que já teve com a gente tive possibilidade de trabalhar com eles vários espetáculos. A Edra, a gente já se cruzou em alguns espetáculos de algumas unidades do Sesc. A vontade de resolver, a gente tem que ser muito maior do que problematizar, às vezes, se um equipamento Y não é o X ou se o X não é o Z. Né? Buscar uma solução, às vezes, é a melhor coisa. E deixar aqui um abraço para os amigos também que a gente trabalhou, Ana Irias, que desempenhou várias vezes essa parceria é muito importante, porque uma cabeça pensa melhor que duas pensam melhor que uma, 3, 4, e a gente resolvia isso de várias formas, entendendo o que era possível e o que não é. Então, deixar um abraço aí para o Gava, para o André, para a Ana, porque acho que é muito importante a gente reconhecer as pessoas que estão aí fazendo esse trabalho de produção, dessa produção técnica, desse diretor técnico, que é tão importante. Agradecer também alguns técnicos de empresa que são tão propositivos, gente. Essas pessoas se ajudam, elas dão soluções que às vezes a gente não tá tão viciado naquela coisa ali, e o poder da escuta é muito importante também, né, para facilitar os trabalhos. Acho que era um pouco disso aí que eu tinha para falar. Não sei se tem dúvidas. Obrigada, Yuri. Chegou uma pergunta para ti aqui, na verdade um pedido para que tu fales um pouco mais sobre esse processo de negociação dentro do espaço do Sesc, né, que recebe uma gama diversa de produções. Como é essa negociação entre o essencial e o que é adaptável? Fala um pouco desse ponto de vista de quem está lá na direção que está lá, né, dentro do Sesc. Olha, para a gente, Ara, a gente nunca vai dizer o que é essencial e o que não é, né? Para o artista, enfim, o que a gente tem é uma conversa com o técnico, com os técnicos, enfim, com as produções, da adaptabilidade, é isso que eu estava dizendo, assim, até onde o teu elipso Robert Juliá não pode ser substituído por um ETC, entendeu? Buscando um exemplo extremo, é um pouco isso, assim, sabe? O Sesc, a gente vou falar de privilégio de novo, que a Edra estava falando, o Sesc é privilegiado nesse sentido, né? A gente tem, ao contrário de casas comerciais, que tem parceria com empresas que alugam ou sublocam esse equipamento quando você vai fazer lá uma temporada, né? O Sesc tem o equipamento próprio. Então, a gente entende que esses equipamentos são bacanas, são legais, e aí entra essa fala de até onde a gente consegue adaptar, até onde esse efeito, por exemplo, que você quer no fixture, no aparelho robotizado, no Moving Light, no par LED, enfim, tem que essa outra par LED não tenha, entendeu? O que a gente busca é o argumento técnico. A gente tenta, porque a gente entende que quando a gente contrata o artista, a gente contrata ele não só pelo ator que está em cena, né, mas toda a experiência que ele vem, viver aquela experiência para o público que ele está trazendo, o efeito de luz, o efeito do som, o efeito do vídeo, a intensidade do som, do áudio ali, o que essa impressão sonora vai criar na gente, o que a luz naquele momento vai imprimir. Então, o que a gente tenta entender é o porquê o aparelho XY não faz o que o FGW faz, entendeu? Então, é só essa análise que a gente faz, né? A gente faz, óbvio, que a gente tem aí trâmites burocráticos, que é um tempo. O tempo é sempre inimigo de tudo que a gente está
está fazendo, né? Então, a gente tem o SESC tem a coisa de licitar tudo, né? Então, a gente tem um tempo que precisa ser respeitado. Então, é um pouco da que a Edra falou. Às vezes, essa negociação foi feita com a produção. E ela disse que se adequava à realidade que o SESC estava propondo. Então, quando chega lá faltando um mês para você fazer o espetáculo, que os técnicos podem se conversar e tal, isso pode ter ultrapassado já os prazos de negociações que a gente poderia ter. Então, aí começa uma etapa de, olha, você pediu, por exemplo, você pediu Vari-Light, mas eu tenho Robe aqui, não serve. Ah, você pediu Robe, mas eu tenho Claypack. Você pediu os elipsos de 36 graus, mas eu tenho aqui o 2550 Zoom, serve? Vamos, né? Então, começa essas etapas aí que são internas, cada unidade faz a tua, tem uma autonomia aí de negociação, que é o que foi acordado antes, né? Esse que é a coisa que a Edra colocou, que é muito importante a gente deixar aí levantada a mãozinha. Obrigada, Yuri. Vou fazer uma pergunta para o Manolis, que a Aline colocou lá no chat do YouTube, né? Ela pergunta assim: a partir de que momento o Manolis entra no processo criativo do Dimitris? E o quanto Dimitris determina o que espera do resultado final da cena? Ou a equipe de criação, por exemplo, tem espaço para propor? Yes, it's now for how Dimitris is working is that. Como o Dimitris trabalha é o seguinte: nós trabalhamos desde o início, desde o primeiro momento em que ele começa uma nova produção. A equipe toda está junta. Eu, como diretor técnico, os técnicos de som e de cena, e músicos. Então, como eu comentei mais cedo, nos workshops tem muito espaço para novas proposições e soluções sobre as ideias que surgem. E é por isso que é um período mais tranquilo, porque o Dimitri sabe normalmente o que ele quer e ele tem uma boa capacidade de explicar o que ele quer. Durante os workshops, as coisas são tranquilas e vão se desenvolvendo. E, como se diz, é bom para nós, como técnicos, para ter um feedback sobre as soluções. E, como se diz, também psicologicamente, digamos assim, é bom. Você tem um feedback bom sobre o trabalho que você faz. Eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta. Sim, acho que sim. Respondeu sim. Eu vou fazer a pergunta para a Edra, que se a Edra já passou por alguma situação que chegou ao ponto de que a situação do espaço chegou a inviabilizar a produção, né? E qual o limite da flexibilidade e adaptabilidade? Olha, a única vez que não teve espetáculo dentro desses 25 anos foi por uma questão de excesso de chuva. E foi engraçado que foi o dia do meu aniversário e onde eu cantava, exatamente onde eu cantava, tinha uma goteira gigante que inundou o ginásio inteiro onde a gente ia fazer. Mas em questões técnicas, nunca. Eu acho que isso é um resultado de tudo isso que foi conversado agora, né? De você
se não é possível fazer a visita técnica, é a conversa, é bater todo o equipamento, é ter conhecimento do espaço onde você vai apresentar. Então, assim, tirando coisas naturais ou algum imprevisto do tipo o rack queimou, faltou a luz, mas mesmo assim você faz de algum jeito, eu acho que nunca eu fui num lugar onde a gente não tinha o conhecimento prévio do que você vai encontrar e até onde você pode adaptar, né? Eu acho que vale a pena lembrar que é isso, assim, é muito o entendimento da importância de apresentar. É porque quando você fala assim que você quer muito fazer naquele lugar, você acaba falando para os outros contratantes, assim, ó, a gente aceita qualquer coisa. Então, por favor, não é isso, tá, gente? Porque daqui a pouco você vai negociar com as pessoas e você fica com a fama. Ah, mas lá no negócio de cena aberta, você falou que quando você tem muita vontade de fazer, aí você faz qualquer coisa. Não é isso, gente. É assim, ó, se você tem condições de dar a condição que este espetáculo aconteça, por favor, faça. Se você não tem condições, aí a decisão é nossa de fazer ou não, né? Não ponha a responsabilidade em quem não merece, senão você acaba indo para a lista negra do que não exige nada. Então eu sou exigente com onde há condições de fazer isso. E aí onde não há condições é uma decisão coletiva, né? Não é só minha, né? Então eu vou sentar com a minha companhia e dizer, olha, isto não é possível nesse lugar. É importante fazer, não é importante fazer. E até onde a gente vai. E claro que resolver o problema é uma resolução coletiva, né? Também. Porque a cena vai mudar. Tem várias pessoas envolvidas, inclusive para diminuir o risco de algum acidente, para que isso possa acontecer da melhor forma possível, né? Então é toda uma negociação coletiva para chegar a essa decisão de não. Aí é importante fazer ou não, mediante as condições que foram apresentadas. Mas essa negociação prévia ela é super importante, né? Tanto do diretor técnico, como quem vai executar, como das pessoas, dos artistas envolvidos. Mas sim, tem lugares assim que a gente chegou, acho que quem conhece o Protocolo, né, que é um espetáculo que tem muito trânsito entre plateia e palco, né, os bailarinos sobem, descem, vêm e voltam. A gente chegou a apresentar na Costa Rica, onde tinha um fosso de 3 metros entre o palco e a plateia, né, com 3 metros de profundidade, com 2 passarelas. A gente botou ali os praticáveis, mas isso aí, assim, é 2 semanas ensaiando na sala de ensaio, como a gente vai resolver isso, já pensar na luz para isso. Então, isso tudo que a gente falou dessa negociação prévia é imprescindível, assim. E eu concordo com o Yuri, assim, pela minha experiência, assim, pouquíssimas vezes você entra num teatro onde toda a equipe técnica está dentro dos seus cansaços, das suas estruturas, mas está querendo que isso aconteça de alguma forma. Então, esse diálogo, né, é uma codependência, né? Você precisa dessas pessoas do lugar para que isso aconteça. Então, é uma relação humana antes de tudo, né? Mais do que equipamento, mais do que condições, assim, são pessoas que estão ali, às vezes, há 20 anos, né? Que conhece cada taco do piso que saiu e levantou e tu botou um prego. Então, não dá para desconsiderar esse lugar, assim, né? Então, além de tudo, uma relação humana, de você entender como aqueles relacionamentos ali acontecem, quem realmente é o chefe ou não, ou por onde você entra, ou onde você vai tomar cerveja com alguém para conseguir, assim, né, criar uma relação humana, né, nesses lugares, assim. E é isso que, para mim, é o sucesso, assim, mais... Claro, o equipamento é importante, mas mais do que equipamento é essas relações de quem vai te ajudar ali naquele momento, né? Já teve situações onde o nosso cenário despencou e apareceu um cara do porão com uma marreta na mão falando, não, a gente vai dar jeito nisso aí, né? Cara, né? Daí tu abraça o cara e fala, vamos lá, né? Vamos dar jeito nisso aí.
É muito bacana escutar vocês aqui. Me sinto muito contemplada em todas as falas. Acho que Manolis tem razão quando ele diz assim, a gente é uma espécie de país teatro, né? Uma espécie de cultura no teatro, então me sinto muito, muito reconhecida nas falas. E acho que principalmente, e aí vou apontar algumas coisas que acho que foram comuns nas falas, né? Que é a questão da negociação, né? De como é importante essa negociação que você faz dentro do espaço, a questão do conhecimento profundo do que é aquela cena e da importância dela e de como ela precisa ser, como ela precisa funcionar para além, se a gente pode dizer assim, para além do material, né? Qual é a essência daquela cena, das sensações que ela movimenta, da construção de atmosfera que ela faz em cada específico, e aí como isso é importante nesse momento da negociação, né, em diferentes lugares, em diferentes espaços, com diferentes culturas, né, porque e também acho que tem uma coisa importante que são as trocas, né? Acho que isso é uma coisa também que todo mundo pontuou aí, da importância da troca, de você ouvir aquele que está lá dentro do espaço e que conhece a cultura do espaço, conhece o espaço, conhece cada cantinho, como a Edra acabou de falar. A gente tem mais uma pergunta aqui que chegou. A pergunta é assim, no caso de avaliação de risco e de segurança, as leis e as normas nos diferentes países e lugares também, né, porque às vezes tem teatros que têm normas específicas, né, já criaram problemas graves para vocês. Aí essa pergunta é para todo mundo. E começamos Edra, Manolis, depois o Yuri. Então, só vou contar uma coisinha rapidinho, bem engraçado. É que as perguntas vão surgindo, você vai lembrando, né, vai passando tipo toda a sua história, todos os lugares que você passou, não sei o que lá. Mas tinha uma coisa engraçada na Alemanha, que tinha um espetáculo que eu cantava, era uma estrutura de metal que ficava em cima da plateia e tal. E aí no dia, ninguém falou nada, foi super difícil, o navio atrasou, chegou tudo atrasado, os caras falaram que não iam mais montar, daí a nossa equipe montou tudo sozinho. Aí no dia da apresentação de manhã, primeiro, que tinha fita zebrada toda ao redor da minha estrutura de metal, e eu tive que apresentar com a fita zebrada, porque eles tinham que avisar a plateia que aquilo estava ali, oi, tudo bem, entendo. E aí, tipo, um pouco antes do meio-dia, falaram que os cabos de segurança que a gente usava não era padrão possível naquele lugar. Tipo, isso depois de 3 dias de montagem, né? Então, aí a produtora chegou no limite e falou, beleza, vai lá e troca. E aí eles realmente trocaram. Então tem coisas nesse sentido, assim, que você vai adaptando e vendo coisas que vão criando realmente problemas e que você não sabia, mas daí vem toda essa história da negociação, assim, né? Às vezes já, por exemplo, no nosso espetáculo distribuíram abafador de ouvido para as pessoas, porque falaram que fazia muito barulho, né? Coisas desse sentido que vão aparecendo, coisas que você não sabia, ou você sempre vai passar por isso, né? Que você não pesquisou direito, ou não te avisaram, e aí você vai tentando resolver essas coisas da melhor maneira possível. Manolis? Yes, risk and safety regulations are always present, mostly in Europe and USA, as far as I've seen. And Germany is definitely a country where there are always some kind of issues. Although when the people that host you, the venue or the festival is really determined to do the show, there's always a solution that can be found. For example, many times we carry with us some handmade lights that they're not, they don't have some kind of safety tab, or we just made it. We constructed them during the creation, and there were some times that we have problems that this has no
it's not safe to be on stage, for example, or something like that. But we always come with a solution that the venue itself can secure that it's okay. We make some measurements or that, or some rigging equipment that we had before. It's not has no sign on it, so the venue gives us some equipment, or we have to go and buy it somewhere that has the standard that the venue or the country needs actually. But as we said before, if we want to make it happen, there's always a way around some regulations with the help of the local crew and the production team. So it's not actually maybe putting a couple of difficulties, but there's always a way around or having them. So they were never a reason not for a show not to happen or for a part of the show not to happen. We found a way together with the local crew to overcome them, or even before arriving, through communication that we have this on the show. Oh, what is this? It has to have this standard, so we try to keep up with it. Obrigada, Manolis. A gente nunca teve grandes problemas assim de segurança, porque eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, que é isso que eu já falei do produtor, do diretor, que ele faz ele explica, né, o que cada um vai ter que usar e tal. Mas as poucas experiências que a gente teve, o exemplo, né, quando você está montando, por exemplo, a luz, e que você está ali no palco com o capacete, e que você está com o teu IPI da bota e tal, eu acho que geram uma sensação de que, por que todo mundo está usando e só eu que não vou usar, entendeu? E a gente tenta explicar e mostrar para essa pessoa que está ali participando, assim, se realmente você quer participar disso, use, tenha um capacete. Muitas vezes no rider vai escrito, né, olha, você precisa ter os IPIs para subir, você vai precisar ter o cinto de segurança, enfim. A gente tenta fazer isso da forma que... Acho que é um pouco do exemplo da máscara, né? Todo mundo está de máscara, por que só eu que não estou de máscara? Então eu vou usar a máscara. O exemplo é tudo, né? Acho que a gente teve, eu tive pouco contato com companhias ou situações que gerassem algum desconforto de segurança. Acho que teve uma companhia polonesa que a gente trabalhou, que eles andavam o dia inteiro de bermuda e de sandália, entendeu? E aí era uma estrutura super pesada, que eles que tinham que montar e caía, isso... E a gente fala assim, gente, isso vai acontecer alguma coisa muito séria a qualquer momento, porque... E para eles era normal trabalhar assim, entendeu? Então, a gente chama a produção, né? A gente não cria um embate direto com ninguém, né? Mas a gente explica que aqui, você está chegando na casa de alguém, né? Você está sendo convidado a entrar ali. Então, cada lugar tem uma regra, né? Tem lugares que você vai que... eu já fui como técnico que eu não podia subir e afinar, por exemplo. Eu sabia que eu era mais rápido porque eu sabia o corte, o recorte, a luz, onde era a posição, mas não, você não pode subir, eu que tenho que subir, e aí você respeita os tempos e tal. Então, acho que o que evita grandes problemas com equipamento, normas de segurança, é um cronograma bem feito, né? Se a produção faz esse intermédio entre o que aqui eu posso e aqui eu não posso, acho que facilita muito. Eu queria fazer uma última pergunta, nós temos mais 15 minutos ainda pela frente, então eu queria fazer uma pergunta, na verdade queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa importância do tempo de conhecimento
das tramas do trabalho, das atmosferas do trabalho, disso que a Edra diz, né, de que no final, se tudo der errado, se tudo estiver fora do eixo, ela consegue pôr de volta na mão, na hora da operação, né? Porque isso tem a ver com time, com entender a importância da precisão, da entrada, dos lugares. E aí queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, sobre a importância desse entendimento da cena, das sensações de dentro da cena, para a gente, nessa relação com a adaptação dele. Começa pela Edra, ou quem quiser. Então, eu acho que o meu caso é bastante específico, né? Porque eu venho de dentro da companhia, né? Então, a minha função de iluminação, ela vem por uma necessidade mesmo de que alguém que estivesse pesquisando durante esses 3 anos que a gente monta o espetáculo resolvesse a iluminação e tivesse conhecimento do espetáculo, né? E pudesse interagir com ele de alguma forma. Como a gente falou, poucas vezes a gente tem a chance de ter, na época, um iluminador acompanhando o processo durante 1 ano, né? Então, teve uma época que a companhia ficou sem sala de ensaio e a gente teve a oportunidade de ensaiar algumas vezes em teatro, de um conhecido, e que estava na direção, e aí estava toda a máquina à minha disposição ali. Foi aí que nasceu esse interesse, né, de resolver e poder trazer para a cena. Então, o meu caso é muito específico, né, porque eu já trabalho com essa hipótese de que a operação é possibilitadora de uma dramaturgia, né? Então eu acho que é isso que eu tento, até em conversas, workshop, é nesse sentido, assim, de fazer o operador uma extensão, né, do espetáculo também, como eu acredito muito no técnico como performer, né? Eu não acredito nas coisas separadas, assim. Eu acho que precisa ter mais treinamento para isso, né? É importante saber sobre técnica, tecnologia, quais são as possibilidades, mas eu acho que às vezes falta também esse treinamento para com a cena, né? Eu acho bonito isso, eu acho que devia ser o contrário, eu acho que você devia, a partir das suas necessidades, e desenvolvendo esse conhecimento técnico, mais com essa organicidade, né, da operação. Eu acho muito bonito. Às vezes eu fico muito triste, assim, quando tem puta equipamento e aí quem dispara o negócio é a nota Mi do teclado lá, do cara que dá play em todas as coisas que acontecem ali. Então, eu acho que falta um pouco essa organicidade, e eu venho desse lugar, né? Então, para mim, eu nasci desse pensamento, né? Então, talvez eu não seja muito boa para responder isso, porque eu já estou dentro disso, né? De alguma forma. Manolis? If I understood correctly, you just want to talk a bit more on adaptability. Am I correct? Sim, e na relação com o conhecimento da cena, né? Conhecer profundamente a cena e a importância de cada elemento dentro dela. Yes, to know. You mean to know the work that has to be done, your soul, and your job on that, and what the artists want to achieve. Yes, of course. This is what we do. This is our job. I mean, even from the beginning of every new piece, we try to actually adapt what's on the mind of the artist to the reality. So when we change an environment or we change equipment type, we just readapt this first solution that we thought of to the new
elements and to the new things that we have to work with. Of course, I agree with Hydra that all the technicians behind the scene or behind the control desks are also part of the show, of course, and they give their own pace and their own soul into it. We don't all move the faders in the same way. Yes, of course, knowing your job and the set and your stage is the first thing that we have to do. And the only this is why I was so this is why I thought, I said that the communication is very important between the artistic team and the technical team, so that we can understand better what is it that we want to achieve on stage. Obrigado. Yuri? Antes de estar ali, né, executando os trabalhos dos artistas que eu recebia lá como técnico com a equipe lá do Pinheiros, né, eu fiz parte de uma companhia, né, então eu comecei carregando cenário, depois eu comecei ajudando pintar cenário, depois eu ficava assistindo os ensaios, e aí um dia faltou alguém para operar o som, outro dia faltou alguém para operar a luz. E aí você começa a pensar no que você poderia sugerir, como o Manolis e a Edra disse, nesse processo criativo, onde a gente sempre foi muito escutado, né? Porque também tem isso, talvez a gente está falando do mundo ideal, talvez tenha alguns lugares aí que você não consiga ser tão ouvido, né? Mas quando você coloca as suas opiniões como técnico ali, como um light designer, como um artista, integrado a toda a equipe, e que você pode sugerir coisas, e que você percebe pelo ritmo da cena que um ator atrasou um pouco para entrar, então você atrasa um pouco para colocar um foco, que você está integrado ali e vivendo junto aquele momento, é muito diferente, né? Então, acho que não é só gravar uma kill list ou usar um recurso aí, como a Edra disse, de quando o músico lá tocar a nota Mi, vai disparar o efeito Y. Eu acho que em alguns momentos isso é até válido, né? Dependendo do que você está fazendo. Mas você ter ali algumas coisas que você, na mão, viver isso junto, principalmente porque você está num espaço diferente, vivendo uma experiência diferente, né? Não é só estar atrás da mesa ali, é uma vivência de cultura, de trocas, muitas vezes a gente vai para alguns lugares que eles não têm acesso ao que você está fazendo, então aquilo gera uma troca que é muito bacana. Então, quando você se propõe ali, né? Eu algumas vezes, por exemplo, gravava a luz e deixava alguns efeitos que eu ia colocar na mão, algo que não interferia no todo, né? O básico estava ali, mas pô, esse foco eu quero acender na hora tal que ele vai virar, e eu sei que dia X ele vira para cá, outro dia ele vira para lá, porque também tem um artista ali no palco que não vive só de marcas, né? Existe uma liberdade de movimentos também, de várias coisas, né? Então, eu acho que é essa a coisa de viver essa troca aí, né? E da adaptabilidade a gente sabe até onde a gente pode, a gente sabe o que o artista, o que o diretor quer da gente, o que a gente se propôs, e a gente sabe que se a gente fazer um Y ou um Z, ou se a gente abrir mais uma coisa ou fechar muito, não vai interferir tanto, mas que a ideia do que a gente está querendo passar está ali presente. Obrigada. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, nós estamos chegando no finalzinho do nosso encontro, né? Então, vou abrir para que vocês façam as considerações finais. Bom, tá virando... Eu que tô começando sempre, tá virando...
Não, só eu queria muito agradecer o convite. Eu realmente sou uma pessoa que fico bastante. Raramente eu aceito convites, não gosto muito disso, eu tento evitar, e para mim é um exercício estar aqui também. Eu acho que a gente está num momento onde essas trocas são o único lugar, né, onde a gente pode realmente ter um gostinho de pré-corona, e a gente vai levando esses lugares. Agradeço o convite, agradeço o André, que é um cara que eu tenho como exemplo para minha vida, assim, é um cara que eu vejo tratando super bem as pessoas, ajudando quem ele pode, tentando resolver os problemas da melhor maneira possível, sem discriminação de onde você veio, qual a sua companhia, qual o seu tamanho ou não. Para mim sempre foi um exemplo de cara, assim, eu acho que eu nunca falei isso para ele. Muito obrigada, meu querido. E agradecer e dizer que, assim, na medida do possível, eu gostaria de continuar sendo uma profissional com ética e com conhecimento técnico para tentar dar novas possibilidades aí para esse mundo, que eu acho que a arte é esse lugar, esse único lugar ainda que nos resta para a gente pensar em outros mundos e outras formas possíveis, né, de existir nesse tempo que está tão cruel para a gente aí, principalmente no Brasil. Então, um abraço a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Manolis, para as considerações finais. So I want to thank you all also for inviting me, and also Andre, that is the only one I know also personally. We work together. I hope that this was a real meeting and not through the internet. It would be much more interesting, I think. It's some things cannot be replaced, no matter how good connection we have. I like very much being here and meeting you all and hearing your ideas and thoughts. I just hope we meet again in real, in person. Thank you very much. Yuri, por favor. Oi, eu queria agradecer também o convite do André. Como a Edra disse, é um cara muito querido. Acho que a gente precisa se encontrar logo, porque foi como a Manolis diz, seria muito bom se a gente pudesse estar junto para trocar ver gente, trocar experiências, sentir as pessoas, isso é muito importante. Agradecer pelo convite do pessoal do Brasil, Cena Aberta. Fiquei muito honrado em poder estar aqui dividindo um pouquinho do que eu já passei, vivenciei, né? E dizer que é um prazer estar aqui com o Manolis, com a Edra, com você, Yara. Pô, foi super bacana. E tô aqui, gente, à disposição para bater um papo, trocar ideias. O que precisarem de mim, pode ficar super à vontade. Tem meu Facebook, meu Instagram, enfim. Acho que o que a gente puder contribuir, o que eu puder contribuir, estou super aberto. Eu queria agradecer a todo mundo, né? Foi um prazer enorme conversar com vocês, mediar essa mesa com essas pessoas fantásticas, foi muito bom. Eu vou chamar o André para ele vir fazer uma última fala aqui, e é isso, obrigada, espero que a gente se encontre mais vezes, e como o Manolis diz, que seja presencial. Obrigada, saúde para todo mundo. Obrigado, Yara. Obrigado, Edra, Yuri e Manolis. Estou emocionado aqui. Eu queria dizer que cada um no seu lugar, né, são lugares diferentes, tanto geograficamente como papéis diferentes que cada um desempenha, culturas diferentes, mas que cada um dentro da sua função ou da sua timidez. Edra, que timidez maravilhosa, porque você falou coisas muito lindas e importantes a gente ouvir, todos vocês falaram,
E o mais bacana é o quanto que a gente sempre aprende, né? Sempre tá, assim, essa troca, a possibilidade de trocar uma ideia aqui, ouvir vocês, cada um desse lugar e momento diferente, talvez, traz alguma pitada que é essencial e alimenta o nosso dia a dia. Esses encontros da técnica, eles já estavam idealizados antes da Covid, assim, a história de trazer, assim, um pouco isso, né, tem que tomar cuidado com o que fala, quando a gente fala técnica, como se de novo a gente colocasse dentro de uma caixinha, aquilo que a Edra falou, a técnica, os artistas são os artistas, na verdade, justamente um pouco da ideia desses encontros é a permeabilidade, né, a gente não é só técnico, eles não são só artistas, nós somos todas pessoas, cada um com as suas especificidades, seus talentos, suas capacidades, e a gente trabalha junto para um fim único, né, e a gente tem que sempre se aproximar, né, cada um com seus conhecimentos. Muito, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela presença de vocês, obrigado ao Sesc por ceder a esse tempo de Yuri aqui, eu sei que vocês estão sempre correndo, Manoli está na montagem, Edra, você na 11 lá, Edra, um trabalho maravilhoso que vocês fazem há tanto tempo, Yara lá na UFPA, o trabalho dela. Lembrando aos que estão aqui presentes que temos a oficina do Gonçalo Soldi hoje à tarde, vai ser muito interessante. E a oficina da Yara amanhã à tarde, ainda tem vagas para se inscreverem. E o Brasil, eu agradeço em nome de toda a equipe do Brasil Cena Aberta que realizar esse evento esse ano é realmente um ato de resistência, tem também a questão política toda que envolve o nosso contexto brasileiro, e a gente vai seguir aqui lutando, a gente não vai desistir nunca não. Obrigado, um beijo para vocês todos.